Vamos lá, pessoal. Nesse bloco a gente vai dar continuidade, tá, ao estudo da Lei Orçamentária Anual. A gente tem mais alguns tópicos para falar. Agora a gente vai entrar em alguns tópicos da Constituição. Já vamos entrar também na Lei 4320, tá, que é sempre cobrada em todos os editais. Às vezes ela nem é mencionada no edital e ela é cobrada porque ela trata sobre direito financeiro, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora nos prazos da Lei Orçamentária Anual, tá? Então lembrem, o prazo para envio da LOA e o prazo para aprovação da LOA é o mesmo prazo do PPA, tá? Então o Executivo tem que enviar para o Legislativo até 31 de agosto, ou seja, 4 meses antes do término do exercício financeiro. Onde é que está isso? Artigo 35 do ADCT, tá? Parágrafo 2º. E o Legislativo tem que aprovar isso até 22 de dezembro, né? Que é até o término da sessão legislativa. Então ele devolve a LOA aprovada para o presidente sancionar ou vetar, né? E publicar a própria lei, tá? Detalhe, é possível a rejeição do projeto integral da LOA, ou seja, pode haver uma rejeição do projeto inteiro que o Executivo deu, tá? Havendo essa rejeição, terá uma nova publicação, né? Vai ter uma nova elaboração. E caso ela não seja aprovada até janeiro, né? Então, tem os casos em que a receita e a despesa vão correr, algumas, né, vão correr naturalmente, outras vão estar impossibilitadas, geralmente já com investimentos. Despesas com investimentos, elas só começam a serem executadas se tiver já a LOA aprovada, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado que, ao contrário do que muitos pensam, a respeito da LDO, a LDO, por ter uma importância maior, por ter uma relevância maior, tá? Não é nem em grau de importância. Ela tem uma relevância maior, a LDO, porque ela dá uma orientação para a LOA. Então, a rejeição integral da LDO, ela já é vedada, tá? Agora, o caso da LOA, ela pode sim ser totalmente rejeitada, totalmente, né, negada, completa, e depois vai haver uma nova elaboração, tá? Então, cuidado. A Lei Orçamentária Anual pode ser rejeitada, o projeto, né? Não é a lei, porque a lei já está aprovada. A gente tem que falar no termo técnico. Então, o projeto da lei que o Executivo manda para o Legislativo pode ser rejeitado? Pode, tá certo? Vamos agora para as emendas. Isso aqui as bancas adoram, tá? E quando elas querem pegar pesado, elas sambam nessa parte aqui, viu? Porque elas sabem que essa parte aqui, ó, todo mundo sabe. Mas vamos dar uma vista nisso aqui. As emendas a LOA, no caso, ao projeto da LOA, né? Que a emenda vai ser ao projeto da Lei Orçamentária Anual. A gente não emenda a LOA depois de aprovada. A gente emenda o projeto que o Executivo manda, tá? Então vocês coloquem aí, dê só uma alterada, emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual. Ela precisa seguir alguns requisitos. Um deles ela tem que ser compatível com a LDO e também tem que ser compatível com o PPA. É aquele lance da hierarquia, que na verdade não existe uma hierarquia entre eles, mas para efeito de estudo, vocês pensem nessa hierarquia como compatibilidade, tá? Então, para eu propor uma emenda ao projeto de lei orçamentária anual, essa emenda tem que estar pelo menos compatível com os ditames da LDO e também do PPA, tá? Que traz as diretrizes estratégicas. E qual é o outro requisito? Essas emendas não podem incidir sobre quem? Dotação para pessoal e encargos, ou seja, pagamento de pessoal e os encargos decorrentes dos pagamentos de pessoal. Serviços da dívida, ou seja, aquela dívida, né, aqueles pagamentos que vão fazer para amortizar a dívida pública, para diminuir o endividamento do ente. Isso também não pode ser emendado, usado para emendas, tá? E nem os valores destinados a transferências constitucionais. Lembrem-se, gente, que para poder emendar a LOA, só vai poder com recursos decorrentes de anulação de despesa, tá? Ou seja, posso propor uma emenda ao projeto de lei orçamentária? Posso. Então eu quero propor uma emenda para mudar o projeto de lei orçamentária para fazer a construção de uma nova vara da Justiça Federal. Pode? Pode. Mas para isso eu vou ter que anular o quê? Despesa.
alguma despesa vai ter que ser anulada daquele projeto para eu poder incluir o meu novo projeto, certo? Então a única fonte para a emenda ao projeto de lei orçamentária anual é os que decorrem de anulação de despesa, tá? Então lembre que no projeto da lei orçamentária anual eu não posso simplesmente colocar um item novo sem anular uma despesa para poder gastar com o que eu quero colocar, tá certo? E essa anulação de despesa tem que estar compatível com a LDO e com o PPA. E essa anulação de despesa não pode ser de uma despesa com pessoal, nem com serviço da dívida, nem com transferência constitucional, tá? Então esses 3 itens têm que decorrer de anulação de despesa. E não pode ser sobre esses 3, tá, gente? Tem que ser sobre qualquer outro tipo de despesa, só não esses 3. Só isso, quem dera se fosse, né? Na parte constitucional, sim, mas as bancas também aprofundam e cobram o que está lá na Lei 4320, tá? Na Lei 4320 de 64. Vocês tiverem aí com material, tem a lei lá no final, tá? Dê uma procurada. Artigo 33. Artigo 33 da Lei 4320 diz o seguinte: que não serão aceitas, né, emendas ao projeto de lei orçamentária anual em alguns casos. Então você vai pegar o que a gente já tem na Constituição e a gente vai acrescentar outros requisitos, né, no caso, outras vedações. Então é vedado, não posso ter emenda ao projeto de lei orçamentária anual em qual caso? Se eu for alterar, digamos que tenha uma dotação lá, vamos usar o mesmo exemplo, para a construção de uma nova vara da Justiça Federal. Eu não posso mudar aquela dotação para custeio. Então, assim, não quero mais construir essa vara. Pega esse dinheiro aqui e vamos usar como pagamento de pessoal, que é uma despesa de custeio. Pode? Pode não, tá? Lei 4320, artigo 33. O que é que eu também não posso? Início de obra cujo projeto daquela obra nem foi ainda autorizado pela autoridade competente, tá? Então acontece muito isso nas licitações públicas. Então o projeto ele precisa ser autorizado, precisa ser aprovado pela autoridade competente para a gente dar um andamento no processo licitatório, tá? Então se for uma obra cujo projeto não esteja nem aprovado pela autoridade, eu posso usar uma emenda para isso? Não posso. Outro item. Eu posso ter uma emenda que seja para colocar aquela despesa para manter a execução de um serviço que nem foi criado anteriormente? Pode não, isso aí é ilusão, né? Isso aí é para evitar vamos tirar dinheiro disso e vamos colocar ali no pedacinho da LOA, como se fosse para manutenção de um órgão tal, sendo que aquele órgão nem existe, tá? Então, para evitar esse tipo de fraude, né, corrupção, a gente não pode ter um item para anular, né, uma emenda dentro da LOA, sendo que eu alegando que vai ser para um serviço que nem foi criado, tá? Isso também não pode. E eu também não posso ter uma emenda ao projeto de lei orçamentária anual cuja dotação seja maior do que foi fixado previamente na LOA, tá? Então a LOA previa um gasto de 1 bilhão, está previsto na própria LOA, está previsto um gasto de 1 milhão e a gente vai fazer uma emenda para gastar 1 milhão e 500. Ou seja, maior do que seja previsto anteriormente, não pode também, tá? Lembrando, gente, uma ressalva no primeiro tópico, no caso de alterar a dotação para custeio. Lembra do exemplo que eu disse? Eu vou cancelar a construção de uma vara e vou pegar aquele dinheiro para pagar pessoal. Não pode. Só pode se o quê? Se for comprovada a inexatidão da proposta. Ou seja, se for um erro grotesco, se for um erro gritante, se for provado que realmente aquela construção da vara era inviável, que realmente ela não deveria estar ali naquela lei orçamentária anual, então pensem como um erro grotesco. Um erro ele errou um código, errar o nome é mais difícil, né, gente? Mas geralmente acontece muito com o códigozinho da despesa. Então ele errou aquele código, realmente não era para ter sido aquela despesa de capital. Nesses casos extremos, aí sim a gente pode alterar a dotação para custeio. Mas levem para a prova o quê? A parte constitucional, tá? E as ressalvas da 4320. Lembrem, não tentem ficar pensando, concurseiro tem muita mania de ficar imaginando, mas professor, me dê um exemplo disso na prática. Para a prova, levem isso. Eu não posso pegar uma dotação que inicialmente era de capital para custeio.
Tem ressalva? Tem. Se ficar comprovada a inexatidão da proposta. Todas as questões que eu vi pegaram o texto, tá? O texto do que está na 4320. Se ele der uma situação, aí você lembra, olha, realmente eu não posso anular uma despesa que era previamente de capital para ser uma despesa de custeio, que é uma despesa corrente. Eu só posso se tiver comprovado que aquela proposta era totalmente inexata, tá? Foi um erro grotesco. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, tá? Que está na Constituição. Eu acrescentei com o que está na Lei 4320. Então, vocês tomem cuidado com alguns tópicos. Dê uma olhada aí na apostila. Dê uma olhada nos artigos da Constituição Federal, tá? Que trazem algumas curiosidades da LOA. Uma delas é o seguinte: eu não posso usar dotação do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social para cobrir déficit de empresas, tá? Então, pegar dinheiro do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, eu não posso pegar dinheiro daquilo ali para cobrir déficit de empresa. Onde é que está isso? Está lá no artigo 167 da Constituição, que trazem algumas vedações para a LOA, tá? Então, nesse bloco, a gente deu uma ampliada no nosso estudo da Lei Orçamentária Anual, tá? A gente fecha aqui esse ciclo do nosso capítulo 3, que foram as leis orçamentárias, né? Que são os instrumentos de planejamento, que sempre é cobrado em qualquer edital que cobre orçamento público, tá? Então, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.